Arrendar ou comprar casa em Portugal? É um assunto polêmico e que muitos me perguntam na primeira reunião que eu faço. Vou falar aqui o que faz sentido, comprar ou arrendar, e as perguntas principais que você precisa fazer para si próprio antes de a gente dar seguimento. Primeira pergunta: você tem estabilidade financeira para comportar, para pagar uma prestação durante 25 a 30 anos? Segunda pergunta: você tem capitais próprios para absorver 20% do valor do imóvel como entrada? Terceira pergunta: a prestação do imóvel fica abaixo da sua renda mensal? Depois de você ver essas três perguntas e você responder sim para pelo menos duas delas, então eu digo com muita segurança que o ideal seria comprar o imóvel. Qual é a situação que eu indico para quem quer arrendar o imóvel, o que seria interessante para arrendar? Se você não sabe ainda onde você quer morar, se você, por exemplo, você vem estudar aqui em Portugal e você não sabe onde você vai encontrar trabalho, né? Se você vai gostar do curso, eu sugiro você primeiro alugar, arrendar o imóvel durante períodos de 1 ano, ver como é que você se adapta ao local, à cidade, ver se você encontra um emprego, um trabalho, e a partir daí, depois de 1 ano morando, já tendo renda aqui em Portugal, você consegue partir para a compra. Antes de continuar o vídeo, curta, se inscreva, ative a notificação e não se esqueça de compartilhar. O segundo ponto importante para ser analisado é quando você não tem a estabilidade, você não tem ainda emprego em Portugal. Então você não vai conseguir ter um compromisso de prestação mensal do imóvel para você pagar, que vai ser um custo fixo já na cabeça que você vai ter que pagar. Então, se você não tem essa estabilidade financeira, eu também sugiro você arrendar inicialmente, onde você pode inclusive arrendar quarto, tá? Porque quando você está mudando de país, temos que pensar que você está saindo da sua zona de conforto. Então, se você está mudando de país, você está buscando outras condições de vida, seja por segurança, qualidade de vida. Então, se você está disposto a mudar, então, se você hoje mora numa casa luxuosa e você está buscando isso em Portugal, você tem que pensar se você tem essa estabilidade financeira, você está disposto a mudar. Porque se você não tem estabilidade financeira, você tem que estar também disposto a você dar um downgrade, ou seja, você dá uma reduzida no seu padrão de vida. Então, um quarto é super possível e muita gente hoje mora em quarto aqui em Portugal. Ou seja, você divide um apartamento com outra família, com outra pessoa, né? Então, isso reduz o seu custo mensal. Então, assim, nesse caso, também sugiro você não comprar, você arrendar. E o terceiro ponto, que também é uma das respostas da pergunta que eu fiz, é se você tem capital próprio suficiente para pagar os 10 ou 20% do valor do imóvel. Quando você não é residente fiscal em Portugal, precisa ser 20%. Então, se você está ainda no Brasil, está planejando a mudança para Portugal, e você não tem esse valor de entrada, não tem nem o que pensar. Você vai ter que utilizar o seu planejamento financeiro, a sua reserva, para dar um colchão nesse período que você está vivendo aqui. Você não vai imobilizar esse dinheiro na compra de um imóvel. Então, de novo, eu também oriento para arrendar. Então, se você não tem estabilidade financeira, ou seja, você não tem uma profissão em Portugal, você está mudando de país, está começando a vida profissional. Se você não sabe ainda exatamente se vai ficar nesse local ou não, seja por estudo, se você não conhece bem, não se sente seguro ainda no local que você vai viver nos próximos anos, eu também sugiro alugar. E o terceiro, e para mim o mais importante, é sua saúde financeira. Se você tem capital financeiro para dar entrada ou não. Se você fez o planejamento para ter essa gordura, essa poupança, para te dar uma estabilidade durante um período, de novo, também sugiro você arrendar e não comprar, porque na compra você já vai mobilizar, pelo menos, se você comprar ainda fora de Portugal, 20% mais as taxas e impostos que são necessários. Por outro lado, se você já tem uma estabilidade financeira,
Se você está vindo morar em Portugal, mas, por exemplo, tem uma empresa no Brasil que vai continuar te dando uma renda mensal. Você já tem um patrimônio onde você tem um conforto financeiro, uma poupança, onde te permita ter essa entrada de 20% e também as taxas e os impostos na compra do imóvel. Então, se tem essa estabilidade financeira, também eu sugiro comprar mesmo antes de se mudar. Porque você pode, inclusive, utilizar toda a sua comprovação de renda do Brasil. Impostos de renda, os últimos contra-cheques, ou, enfim, toda a sua comprovação de renda que você tem no Brasil, é completamente possível você utilizar para a compra de imóvel em Portugal, mesmo de forma remota. Se você tem filhos e você não quer criar uma estabilidade ou dúvida na hora de você morar em Portugal, a compra também pode ser um caminho. Mas o primeiro ponto que você tem que responder é sempre a estabilidade financeira. Se você tem a renda que você possa suprir esse valor dessa parcela, e se você tem o capital próprio para pagar o sinal e as taxas. Então, se você respondeu sempre essa primeira pergunta, então eu já indico uma compra. E mesmo não sendo a compra de imóvel final para sua vida em Portugal. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, mas eu vou deixar aqui só essa mensagem, que muitas vezes quando a gente vem morar em Portugal, aconteceu isso comigo. O meu primeiro imóvel que eu comprei, eu morei lá 1 ano e meio, menos de 2 anos. Eu comprei um imóvel porque eu não queria pagar um aluguel mensal, que eu preferi pagar uma prestação que era mais baixa do que o valor de um arrendamento. E isso eu falo, eu tô há quase 9 anos em Portugal. Aqui, a realidade, inclusive, ainda piorou muito. Então, a gente está falando de imóveis, o aluguel aumentou mais do que o valor das mensalidades do parcelamento, né, da compra do imóvel. Então, vale muito mais a pena, dependendo do caso, você pagar uma parcela do que você pagar o aluguel. Mas o que eu digo é, quando você vai comprar um imóvel em Portugal, não significa que vai ser o seu imóvel da vida. Porque você está começando uma vida nova em outro país. Você pode achar que você pensou Porto, Lisboa, Cascais, mas quando você chega lá, a adaptação é diferente, alguma coisa do bairro que você não gosta, enfim, pode acontecer N situações de forma positiva ou também negativa, né? Porque aqui a verdade tem que ser dita. Então, quando você compra imóveis, você vive no imóvel, você pode se adaptar, dá tudo certo e pode ficar anos nele. Ou o cenário muda, você pode ter outro filho, você pode arranjar outro emprego, né? Então, quando você vai comprar imóvel, é mais uma decisão financeira e de conforto, de comodidade, do que você pensar já no patrimônio, pensando que vai ser o patrimônio de vida e que você vai ter um sonho, uma qualidade de vida que você imaginou como você planejou lá desde o início. Você pode mudar isso quando você chegar em Portugal. Então aqui é muito fácil você vender imóvel. Comprou, não gostou, está valorizando cada vez mais, você não vai perder dinheiro. Então o risco aí é mínimo. Você tendo uma assessoria que vai te indicar o local, se a localização é boa, se o imóvel é bom, o risco é muito mínimo de esse imóvel não valorizar em 1 ou 2 anos, entende? Então assim, a primeira pergunta é, estabilidade? Ok. Ter o dinheiro? Sim. Então minha resposta vai ser, eu sugiro você avançar com a compra. Ainda mais se você tem filhos e você quer dar essa segurança e conforto para eles. E pensando em patrimônio, se você também quer cada vez mais ter mais patrimônio em Portugal, você pode continuar comprando imóvel e você pode utilizar sua taxa de esforço para comprar outros imóveis também, de forma também financiada. Então, gente, não existe uma resposta universal, tá? E existe uma resposta de acordo com o teu momento de vida. Então, você tem que responder as perguntas, ver o que faz sentido, e daí, junto com a nossa assessoria, a gente conversar e vamos juntos caminhar para a melhor solução para o seu caso. Então, fica aqui no canal. Toda semana trago novidades sobre Portugal e sobre situações que estão acontecendo, muitas mudanças estão acontecendo também nas regras. Então é importante você estar bem informado, bem planejado financeiramente e ter um apoio profissional aqui, local, para caminhar junto contigo, tá? Conte comigo, fico à disposição.